Atendendo os pedidos pessoal aí do canal para fazer uma comparação entre o filtro Fran e o Tecfil, porque tem gente que não tá achando o filtro Fran. O equivalente Tecfil é o PSL 152, que tem aqui a tabela de conversão. O filtro Fran eu paguei R$ 35, Tecfil R$ 29. Eu já fiz uma pré-análise. Eu particularmente não vou usar Tecfil. Tem aí alguns detalhes que eu vou estar mostrando, mas eu não usaria. Eu já fiz os pré-cortes aqui dos filtros. Vamos analisar cada um. Está na mente praticamente as mesmas dimensões. Mas vamos à desmontagem. Vamos tirar a tampa. Aqui a gente já nota uma grande diferença, que é no formato da válvula anti-retorno. Então a gente olha o perfil da válvula. O da Fran tem uma pequena diferença, que faz a total diferença no funcionamento do filtro. Vamos retirar a válvula. Eu vou colocar na tampa. Eu já fiz também uma contagem de dobras dos filtros. O Tecfil ele tem 2 dobras a mais, mas depois a gente vai ver um detalhe. Bom, vou analisar aqui a parte da válvula anti-retorno. Nesse caso, o filtro Fran dá de 10 a 0. Inclusive o Tecfil está com defeito nessa parte de válvula. Mas vamos à análise. A gente percebe que a borracha da válvula no Fran, ele tem um efeito mola, ó. Eu aperto, ela faz uma pressão contra a tampa do filtro. Então isso promove uma total vedação para o óleo não retornar quando se desliga o motor. E no caso do Tecfil, ele não tem esse efeito mola, ó. Por mais que você aperte aqui, o filtro vai fazer esse papel de pressionar contra. Ele não tem esse efeito mola. Além disso, a borracha ela se encontra deformada e ela não está no formato correto da tampa, então ela apresenta folga. Ó, qualquer parte que eu pressiono na ponta, ela não está encostada na tampa do filtro. Isso daí promove vazamento do óleo e essa válvula acaba não tendo função nenhuma. Ó. Então a diferença aqui está no formato da borracha e na qualidade também, né? Ó, a borracha do Fran, ela é tipo um cônico, ela faz uma pressão, né? Ela tem uma pressão. E a borracha do Tecfil, ela é uma borracha mais rígida, fica parecendo até um plástico, mas o formato dela não ajuda. Então essa borda aqui ela acaba não encostando na tampa do filtro. E teria que vedar em toda essa circunferência. Vou colocar de novo ela aqui. Diferente do Fran, ó, tá tudo encostado. E ainda tem a pressão quando é montado. Vamos analisar o elemento filtrante. Antes de desmontar, a gente percebe um detalhe entre o Fran e o Tecfil. A Fran ele tem esses 3 pontos de alinhamento para o elemento filtrante permanecer alinhado. O Tecfil ele não tem nada, então ele fica praticamente solto. Claro, durante a montagem isso daqui é prensado, ele acaba entrando no alinhamento. Mas é um detalhe a mais na Fran. Outra característica é com relação à furação interna. O Tecfil ele usa esse tipo de furação. E a Fran ele usa esse. Vamos remover o elemento filtrante.
Fran Tecfil. Aqui a gente já nota um outro detalhe, que é com relação ao arremate do início e do fim do elemento filtrante. A Fran ele usa uma parte de metal prensada e o Tecfil não, ele usa papel contra papel. Isso aqui garante uma maior rigidez para não ocorrer estouro ou vazamento do filtro. O elemento filtrante da Fran ele apresenta 70 dobras, o da Tecfil 72 dobras. Isso daqui garante aproximadamente 4% a mais de área de filtragem, porém a qualidade do filtro, a espessura do filtro, o da Fran é maior. Se a gente colocar lado a lado, a gente consegue notar isso aí. Vamos verificar a válvula de bypass. A válvula de bypass do Fran, ela é de borracha, garante uma perfeita vedação. E do Tecfil é uma argoela metálica. Parece uma esfera até, mas se a gente puxar aqui, ela não é uma esfera, é apenas uma argoela prensada. Analisar a mola de pressão. Aparentemente a dimensão do Fran é muito maior do que a da Tecfil. Então a gente chacoalha, a mola é perfeitamente encaixada. O da Tecfil, ela samba aqui dentro. Vamos tirar a mola. Tá aqui. Tirar do Tecfil. Tá aqui. A dimensão dela, ela ajuda até no alinhamento do filtro, então eu vou encaixar aqui no filtro da Fran. A gente percebe que tem um perfeito casamento com o elemento filtrante. E no caso aqui da Tecfil, até cumpre seu papel, mas nem se compara com a Fran. Um outro detalhe é também com relação ao arremate do elemento filtrante com as tampas. Então vamos dar uma verificada aqui no Tecfil. Ele tem essa vedação aí entre o papel e o metal. Tem algumas falhas, algumas bolhas. Vamos verificar aqui o Fran. A impressão que eu tive é que o Fran, o acabamento é muito melhor. Inclusive até com relação à aplicação dessa vedação, né? Vamos verificar aqui a tampa. Veja que a tampa da Tecfil tá até suja, né? E com relação ao Fran, tá limpinha. Bom, tá aí. Eu particularmente não usaria Tecfil. Vou continuar na Fran.